Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, fique por dentro dos principais fatos de Linhares e região. Começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Veja na edição desta quinta-feira. Linhares realiza a etapa municipal da Conferência de Assistência Social. Corpo encontrado em córrego de Soretama permanece sem identificação no Serviço Médico Legal de Linhares. Depois de muita reclamação, Playground da Praça 22 de Agosto passa por reforma. Confira também a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. A nossa entrevista de hoje do último bloco é sobre os preparativos para o Enem 2017. Eu converso com o professor de Biologia e de Pré-Enem, Tiago Sena. E o esporte você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Você que nos acompanha através do canal 20, pela RCA na Grande Vitória, obrigado pela companhia. Começou nesta quinta-feira em Linhares a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social. Até esta sexta-feira serão elaboradas propostas sobre políticas públicas relacionadas ao tema, que serão encaminhadas ao município, estado e União. A etapa municipal é o início de um amplo debate que deve culminar com a Conferência Nacional de Assistência Social, programada para acontecer em dezembro deste ano. Durante a abertura do evento, integrantes da Sociedade Pestalozzi de Linhares, que atende a centenas de pessoas especiais, chamaram a atenção dos participantes com a apresentação cultural. Em Linhares, a conferência reuniu representantes dos mais diversos movimentos sociais e conselhos, que até esta sexta-feira irão discutir as propostas que serão levadas ao município, estado e União sobre políticas públicas de assistência social. O poder público, ele deve de exercer seu papel fazendo de verdade, dando condições para que os conselhos eles consigam fazer essa política acontecer. E a sociedade, na verdade, ela só tende a ganhar. E assim, que todas as pessoas, elas possam se colocar à disposição. Às vezes a gente reclama tanto dos poderes, mas quando você pode, às vezes você não faz, você não participa, você não se informa e aí as coisas não acontecem. E podemos aqui discutir, implementar e criar novos serviços de acordo com a necessidade do nosso município. É uma oportunidade única onde toda a sociedade pode se discutir as políticas públicas de assistência social no município. O tema da conferência deste ano é Garantia de Direitos no Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. Nós temos que, com a sociedade, discutir as questões sociais, né? E mais do que ninguém, a sociedade sabe as arguras que estão passando, né? As dificuldades. Então a importância é a discussão e encontrar a solução juntos para os problemas graves que atingem a sociedade. Para o prefeito de Linhares, mesmo em meio à fragilidade econômica e financeira, o município tem cumprido o seu papel social. Porque os projetos sociais, as ações que dão uma melhor segurança, principalmente a parte da população que é mais dependente do poder público, elas não podem parar. Nós estamos fazendo um trabalho primeiro de recuperação de todos os serviços e pensamos, mesmo nas dificuldades financeiras, ampliá-las. E a gente faz isso cortando, fazendo contenções de gastos em outros setores para que nesse momento de dificuldades possamos abraçar mais carinhosamente com as nossas ações os mais necessitados do município. Isso é possível. E a Justiça condenou a Eco 101, concessionária responsável pela BR-101 no Espírito Santo, a pagar uma indenização de mais de R$13 mil a um motorista que se envolveu num acidente causado por um animal na pista. Na decisão, a Justiça obrigou a concessionária a indenizar a vítima por danos morais e materiais. De acordo com o processo, o animal entrou na pista na contramão de direção e o motorista teve que frear bruscamente para desviar de um cavalo, vindo a capotar e sofrer várias avarias. O acidente aconteceu em Mimoso do Sul, no sul do estado. Bom, toda quinta-feira é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Vamos ver a coluna de hoje.
Geralmente as seguradoras colocam cláusula de exclusão de cobertura de seguro para as pessoas que se acidentam no trânsito por embriaguez. Essa cláusula ela é válida e é até entendida como justa pelo Poder Judiciário. Só que é preciso saber que essa exclusão de cobertura por embriaguez, ela está válida somente para os seguros de veículos. Ela não vale para as apólices de seguro de vida. Então vocês observem bem, eu vou acabar exemplificando aqui. Imagina que José possui um seguro de vida e ele acaba morrendo num acidente de trânsito. Mesmo que José tenha conduzido o veículo embriagado, ele vai ter o seu direito à indenização do seu seguro de vida. E esse direito está assegurado mesmo se a apólice do seguro de vida dele disser o contrário. Esse foi um importantíssimo julgado num recurso especial do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, de número 1665-701. Então, amplificou aí os direitos das pessoas que têm seguro de vida e conheça, obviamente, os seus direitos e acabe se informando aí com o seu advogado de confiança. Até a próxima. Muito obrigado, doutor Cleilton, pela participação. Até a próxima semana. Olha, e permanece no Serviço Médico Legal de Linhares, ainda sem identificação, o corpo de um homem encontrado boiando num córrego de Soretama. A vítima usava bermuda e camiseta preta e foi encontrada de bruços por populares que acionaram a polícia. A identidade do homem ainda é desconhecida e, após passar por uma autópsia no Serviço Médico Legal, ele permanece aguardando a presença de algum familiar que possa reconhecê-lo. O resultado do exame feito pelo médico legista ainda não foi divulgado. O delegado de Polícia Civil de Soretama, Fabrício Lucindo, disse que aguarda exatamente essa informação para dar início ou não às investigações. Veja como fica o tempo nesta sexta-feira de inverno em todo o norte do estado. Sexta-feira de sol e poucas nuvens, infelizmente sem chuva. Em Linhares, temperaturas entre 15 e 26 graus. Colatina com mínima de 16 e máxima de 27. Em São Mateus, variação entre 17 e 29. Em Vitória, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, Playground da Praça 22 de Agosto, depois de muita reclamação, passa por uma reforma. É daqui a pouco. Ponto de encontro de centenas de crianças todos os dias aqui em Linhares, o Playground da Praça 22 de Agosto estava em péssimas condições. Com medo de acidentes, muitos pais até evitavam levar os filhos ao local, que agora está passando por uma reforma. Depois de tanta espera e reclamações, se iniciou nesta quarta-feira a troca e manutenção dos brinquedos da Praça 22 de Agosto, um dos cartões postais do município de Linhares, localizado na Rua da Conceição, no centro. Porque os brinquedos estavam quebrados, estavam enferrujados e as crianças gostam muito de brincar e não têm noção de perigo, né? Então estava bem complicado. Eu trazia eles direto para brincar aqui e todas as vezes que nós viemos não dava para eles usarem todos os brinquedos. As gangorras estavam bem ruins, os outros brinquedos também estavam caindo bastante parte deles. E hoje, por exemplo, ele já fez uso de quase todos os brinquedos, só não conseguiu usar um pouco do balanço que o moço estava pintando enquanto a gente estava aqui. Mas é bom para as crianças, né? Já é uma distração um pouco na cidade. A praça é frequentada diariamente por centenas de pessoas e o parquinho é uma das opções de lazer para as crianças. Preocupado com as péssimas condições dos equipamentos, alguns pais evitavam levar as crianças ao local, com medo de que elas se machucassem, é claro. Agora os usuários podem, enfim, respirar aliviados enquanto as crianças se divertem. Está havendo a melhoria, a prefeitura está fazendo a parte dela. Eu acho que também a população deve colaborar com a manutenção desse parque que é de tanta utilidade para nós, que somos moradores aqui de Linhares. Agora as crianças podem brincar, né? É um espaço muito interessante, muito importante. Linhares nasceu aqui, né? E é uma praça muito bonita, muito visitada e que merece ser bem cuidada. O Eduardo que o diga, ficou muito feliz com as reformas promovidas. É sempre bom ter um espaço assim para as crianças se divertirem aqui na cidade. Supermercados de algumas cidades do Espírito Santo deverão funcionar aos domingos durante todo o mês de julho por causa das férias escolares. Aqui em Linhares, no entanto, uma lei municipal impede esse tipo de funcionamento. A abertura das lojas aos domingos, segundo o Sindicato dos Empresários do Setor no município, depende de acordo com comerciários e da aprovação de uma lei específica. O acordo firmado entre patrões e funcionários da categoria no ano passado para que supermercados funcionem aos domingos deve ser aplicado apenas às cidades litorâneas, onde não há lei municipal contrária à medida. Além do mês de julho, haverá abertura na segunda quinzena de dezembro, em janeiro e também fevereiro, com as lojas podendo funcionar entre 8 da manhã e 6 da tarde, mas cada rede de supermercados tem a liberdade de escolher o período de funcionamento dentro desse horário. Vamos conferir agora como fechou o dia o mercado do café.
Arábica tipo 6, R$ 418 a saca. Arábica 7, R$ 393. Conilon tipo 7 está valendo R$ 396 a saca. Tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Muito bem, os 4 atletas de Linhares que participam da Ultramaratona Internacional dos Anjos, em Minas Gerais, continuam correndo na Serra da Mantiqueira. Cidélia Aparecida, Osniri, Jacques e Natalino Oliveira estão cumprindo o desafio e, se conseguirem boa classificação, devem ser até convidados para mais ultramaratonas internacionais. E vão começar a girar pelo mundo. Este desafio para os atletas linharenses só termina no próximo domingo. Quase 2 dias correndo, né? Eles estão tendo, né, o apoio de 2 guiadores. São motoristas que os acompanharam na viagem. E vão voltar aqui na TV Sim, no Tabelinha Esportiva, também no Sim Esportes, para fazer uma avaliação deste grande desafio lá no município de Passa Quatro. Eu aguardo, hein? Também lá no Cultura nos Esportes da Rádio Cultura AM 920. Semana que vem, esse assunto vai ser destaque aqui, Cláudio. Valeu, Altemar, obrigado pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Depois do intervalo, o bate-papo é com o professor de Biologia e de Pré-ENEM, Tiago Sena. Ele fala sobre algumas mudanças, né, e sobre os preparativos para o Enem 2017. Daqui a pouco a gente se vê. E, gente, nosso bate-papo do último bloco de hoje é com o professor de Biologia, Tiago Sena, que atua em curso preparatório pré-ENEM aqui em Linhares, e a gente vive aí o corre-corre dos estudantes se preparando. O Enem é em novembro, né? O Enem 2017. Tudo bem, professor Tiago? Tudo bem, graças a Deus. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas, as possíveis dúvidas que tenham sobre a prova do Enem, né? Houve uma mudança agora incisiva na prova e eu estou aqui para esclarecer essas dúvidas. Bacana. Essa preparação, ela já vem de longa data, né? Os estudantes já vêm estudando, revisando. Nós começamos já os estudos em final de janeiro, início de fevereiro, e essas aulas são aulas temáticas, aulas preparatórias de conteúdo. Nós fazemos reuniões de leituras de textos. Olha que bacana. Né? Porque hoje em dia a gente tem que buscar o nosso diferencial, né? E o diferencial não fica apenas em sala de aula. Eu trabalho com meus alunos alguns textos. O que está acontecendo no mundo científico agora? Porque quando a gente fala em questão de atualidades, a gente associa atualidades à história, a coisas que estão acontecendo. Fica muito limitado a um tema só, né? Mas a gente vai fazer questão de biologia, a gente vai fazer questão de química, e a atualidade também estão nessas matérias inseridas. Sem dúvida. Bom, o Enem provou que veio para ficar mesmo, né? Já quase 20 anos aí, é critério para entrada nas principais faculdades do país. Exato. Não dá para escapar dele e ele abriu as portas aí para muitos estudantes, né? Exatamente. Agora, o bacana que eu estou vendo é que o Enem, a preparação para ele já está começando muito antes da chegada ao terceiro ano, né? O último ano do ensino médio. Exatamente, né? Assim, como o Enem hoje virou porta de entrada, como você acabou de falar, para as universidades, antigamente a gente tinha o ensino médio, o aluno ele tinha as matérias, primeiro, no segundo, terceiro ano, e estava apto para isso. Então, hoje, o nível de concorrência com vestibulares de meio de ano, a busca por uma profissão como medicina, como direito, são cursos mais procurados. Como ela está acirrada, os alunos tendem a querer estar preparados mais cedo. Então, a busca, o reconhecimento que o mercado mudou, né? Que hoje em dia, essa coisa, a crise influencia até na escolha do curso que o aluno vai fazer. Então, ele quer ter, não necessariamente, aquele amor que a gente tinha pelas profissões. Hoje ele quer ter uma estabilidade também. Tem o lado financeiro que conta. O lado financeiro conta também. Então, esse treinamento, digamos assim, está começando muito cedo hoje, né? Tá. Por exemplo, hoje nós temos uma série chamada Nono Ano, que era a antiga 8ª série. Então, os alunos estão se preparando para Olimpíadas de Biologia, Olimpíadas de Química, de Matemática, a nível até nacional e internacional. Já é um ensaio para o Enem também. Já é um ensaio para o Enem, porque ele aprende as questões de múltipla escolha, de raciocínio lógico, né? Tem uma prova chamada Canguru de Matemática, que é a nível internacional.
Então você pode até saber como é que está o seu nível de matemática a nível mundial. Professor Tiago, vamos falar agora desse preparativo. Você falou que a turma começou no início de janeiro, né? Final de janeiro, início de fevereiro. Início de fevereiro, pré-ENEM, vai até bem perto de novembro aí essa revisão. Mas parece que teve uma mudança na questão da banca que aplica esse conteúdo, né? Exatamente. É isso que chamou a atenção da gente, porque a gente já tem um cronograma desde o início do ano, para que você seja apurado com os alunos o edital, porque às vezes associa-se o seguinte: eu só tenho que chegar em sala de aula e dar o conteúdo que vai cair na prova. Na verdade, eu também, juntamente com a coordenação do pré-ENEM, a gente senta e faz reuniões para entender o edital, porque é importante a gente olhar o edital e saber o que pode cair, o que vai ser cobrado, porque o Enem, ele tem diretrizes a serem seguidas, que são habilidades e competências, né? Então, tudo isso norteia a forma que a questão vai ser cobrada. Então, quando a gente fez isso no início do ano com os nossos alunos, a gente espera que isso ocorra tudo certinho até o dia da prova, até o dia que a gente começar a fazer a revisão, que é um mês antes da prova, né? Então, com essa notícia agora do dia 26, que a presidente do Centro de Anísio Teixeira, né, ligada ao Ministério da Educação, ela alterou as bancas que formulam essas questões. E assim como você presta um vestibular, você também tem essas bancas muito conhecidas para concursos públicos. Elas têm uma característica própria, cada uma tem. Cada uma tem a sua característica própria, exatamente. Então eu tenho que agora, nessa altura do campeonato, fazer com que o meu aluno entenda essas características, né? Então você tem os prós e os contras dessa mudança. Os contras é que eu acho que não era o momento certo. Ou seja, como se você já tivesse o jogo rolando e você fizesse uma alteração que mexesse nesse enredo. Trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Exatamente. Né? Vai ter que mexer na estratégia. Mexer na estratégia agora. Não que seja um bicho de 7 cabeças, a gente vai correr a tempo, mas eu só acho que é uma preocupação a mais para os alunos. Não por falta de conteúdo, por falta de manejo à questão que vai ser trabalhada. O senhor está querendo dizer que o conteúdo, obviamente, é o mesmo, cobrado lá no edital para todo mundo. Agora, a maneira de abordar o assunto, cada banca tem um jeitinho diferente. Exatamente, porque os meus alunos, quando saem numa prova do Enem, a gente acompanha, eles falam: professor, foi muito cansativo, os textos são longos, né? Porque você começa a fazer a leitura, chega um determinado momento, você pode estar perdido nessa questão. Então a gente trabalha isso com simulados, a gente trabalha com as questões dentro de sala de aula. Para fixar mesmo. Para fixar e ele treinar. Porque eu falo para o meu aluno: você tem que ter a aula e rapidamente exercitar o que você aprendeu. Então, quando você sai daqui da escola, você vai lá e resolve um número de questões. Isso vai aumentando gradativamente. Para chegar no dia do Enem, você já está acostumado a fazer as 90 questões. É o hábito ali, né? É o hábito de estudar e praticar o que estudou. Professor, agora o que o senhor chama mais atenção, que o aluno deve intensificar os estudos? Eu sei, a sua matéria é muito exigida também, biologia, mas a gente tem aí o que os alunos chamam de bicho-papão, que é a matemática, tem a língua portuguesa, principalmente a redação, que tem a maior pontuação do Enem. Exatamente. Bom, a dica que eu dou é a leitura de jornais, de revistas, né, de informativos que a gente acha. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito interessante, que é a internet. Às vezes a gente associa que as redes sociais são bichos de 7 cabeças que podem tirar a atenção do aluno. O que tira a atenção, no meu entendimento, é você buscar uma página que não te ofereça uma notícia bem apurada. Por exemplo, se você acompanha páginas de jornais, né, você pode ver a reportagem depois. Claro. Então você, mesmo não tendo aquele momento, você tem acesso a diversas opiniões, né? Às vezes a sua opinião sobre um caso político pode ser cobrado. Importante, né, buscar essa pluralidade, né? Essas diversas opiniões diferentes para buscar uma ideia. Exatamente, porque isso pode ajudar numa redação, por exemplo. Porque na redação eu não posso emitir a minha opinião, eu tenho que elaborar o contexto geral para responder os tópicos que a redação me cobra. Então, se você faz uma análise das questões de biologia, o que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, nós tivemos agora o corpo humano ganhou mais um órgão. Na verdade, a gente já tinha, só que agora foi que é o mesentério, que fica nas nossas vísceras. Coisa aqui. Nova aí, Coisa nova. Então, ou seja, se eu me pego apenas a coisa que já foi passada, eu fico por fora dessas informações. Pode ser que fique desatualizado. Exatamente, né? Pois é, então, gente, olha, mudou, mas também não é motivo para ficar Não, é o que eu falo para o meu aluno. A você que está aí me assistindo agora, presta bastante atenção. As novas, houve essa mudança, então antigamente era a CES Gran Rio e a CESP UNB,
que agora se tornou Sebrasp, né? Mas era o CESP-UNB. Então o CESP-UNB saiu, continua Sesgran Rio, e agora é Sesgran Rio, Fundação Getúlio Vargas, a FGV, mais a VUNESP. Então o que eu passo para os meus alunos? As questões agora, elas serão mais um teor de elaboração mais afinado. Tanto a Fundação Getúlio Vargas quanto a Sesgran Rio, elas são questões, são bancas que cobram todo o edital. Eu até chego a falar para alguns alunos, que eu também trabalho para concurso, que a Fundação Getúlio Vargas, ela cobra até o rodapé da página daquilo que foi cobrado. Não pode deixar escapar nada. É uma coisa interessante, porque antes eu ouvia do meu aluno, sair cansado, né, e não caiu tudo aquilo que eu tinha estudado. Infelizmente. Infelizmente. Agora não, agora ele vai sair cansado e vai sair que tudo que aconteceu, tudo que foi cobrado. Né? Pô, que bacana. Então continua, né, esse esforço dos estudantes, agora concentrando, talvez mudando um pouco a estratégia, mas o foco no conteúdo continua, né, professor? É o que eu sempre recomendo. Se você está curioso, procura as questões dessas bancas de outros concursos, né? Pergunte ao seu professor, pergunte ao seu coordenador, as pessoas que estão ao seu lado, né? E qualquer dúvida pode procurar a gente aí nas redes sociais ou até mesmo na escola, né? Para a gente pode estar ajudando aí. Quero agradecer muito a presença do professor de Biologia, Tiago Sena, preparatório do Enem, tem atuado aí com a turma bacana. Se você quiser encontrá-lo na rede social, Tiago com H, né? Isso. Tem H aí, Sena com 2 N's, não é isso? Mas aí na rede social tá Tiagão Biologia. Tiagão Biologia, fica mais fácil ainda. Fica mais fácil ainda, mas tá com H lá ou tá com H? Tá com H. Tiagão com H, isso. Biologia, na rede social, vai encontrar. E aí pode trocar algumas ideias, mandar umas mensagens, né? Ou até mesmo para a página, né? Acho que vai ser exibido pelo Facebook sem também. Sem dúvida, claro. Então, se tiver, pode colocar lá nas dúvidas lá que eu prontamente respondo. Professor, quero agradecer muito a sua vinda aqui, contribuindo aqui com o nosso telejornal, levando essa informação às pessoas que estão em casa se preparando na expectativa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estar esclarecendo as dúvidas do pessoal de Linhares aí. Bacana. Minha gente, pessoal da Grande Vitória, que nos vê pelo canal 20 via RCA, obrigado pela companhia de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco. Deixe o recadinho lá no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Acesse também a esta entrevista, reveja e compartilhe. Ela está lá disponível no nosso canal direto no YouTube. E fale conosco pelo telefone que aparece aí, é o 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência. Até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.